Senhoras e senhores, tudo pronto, canal do Mistério do Paulinho Boa Pessoa, história escrita pela Elza Maria. Meu Deus do céu, Elza, quer dizer que o homem que nem o diabo quis? Gente, é possível isso? Que o diabo recuse uma alma, recuse uma pessoa? Olha, você precisa ouvir essa história, hein, Elza? Tá tudo preparado? Avisa a sua vovó, a dona Sebastiana Gonzaga, que a história dela já vem aí, hein? O homem que nem o diabo quis. Você não pode perder essa história. Antes de eu começar lá, eu vou fazer um convite para que você visite o nosso outro canal, Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde conta as mais lindas histórias de amor. Uma mais linda do que a outra. Tem uma história lá que eu quero recomendar para você. Tem 1 hora de história, é um livro, uma história linda. O primeiro amor e o último adeus. É o título da história. O primeiro amor e o último adeus. Onde, Paulinho, eu posso ouvir? Você vai ouvir no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Porque aqui você está no canal do Paulinho Boa Pessoa dos Mistérios. E lá você vai Paulinho Boa Pessoa Oficial. Perfeito? Mais um pedido. Eu quero que você seja membro do canal. Isso é muito importante. O YouTube valoriza o canal que tem um grande número de membros. Significa que as pessoas confiam naquele gerador de conteúdo, naquele comunicador. E o YouTube dá grande valor. Então eu preciso que você seja membro do nosso canal. E, obviamente, quero pedir a você que se inscreva. Às vezes a pessoa levanta a mão e fala: Paulinho, ei Paulinho, aqui, ó, aqui. Me viu? Eu já me inscrevi. Então, a você que já se inscreveu, eu peço a gentileza, entra naquele teu grupo do WhatsApp. Isso. Naquele grupo que tem um monte de pessoas. E aí você fala: pessoal, quero sugerir que vocês se inscrevam no canal do Paulinho Boa Pessoa, a Verdade de Cada Um. Ele está precisando. O canal precisa se fortalecer. Ajuda o meu amigo. Isso para mim é muito importante. Com toda humildade, eu lhe peço. E eu sei que você me dá muito carinho. Bom, mas e agora? A dona Sebastiana Gonzaga vai ou não vai contar a história do homem que nem o diabo quis? Sim. A Elza Maria vai relatar essa história? Sim. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história do homem que foi recusado pelo diabo aqui no nosso canal acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a sua ouvinte Elza Maria, a neta dessa mulher maravilhosa, a senhora dona Sebastiana Gonzaga, que hoje pediu: ô minha neta, manda uma carta pro Paulinho Boa Pessoa. Como é que a gente faz para escrever? Eu quero contar para ele essa história do Afrânio, o homem lá da minha cidade que nem o diabo quis. Ô vó, eu escrevo para a senhora. E foi assim, Paulinho, que eu acabei escrevendo para você. Mas a partir de agora, quem relata tudo é a minha vovó, a minha amada avó, dona Sebastiana Gonzaga. O Afrânio, ele era um homem muito ruim mesmo. Quando ele passava assim pelas ruas da cidade, as pessoas cochichavam abafadamente: nem o diabo vai querer esse homem no inferno. Ah, mas não vai mesmo.
E talvez tivesse verdade naquelas palavras, porque tinha naquele homem, sabe? Havia algo nele que apodrecia mesmo sob a luz do sol. Eu não sei, ele tinha um tipo de maldade estranha, que o tempo não curava. Sabe aquela pessoa que você diz assim, vai melhorar, com o tempo melhora, deixa o tempo passar, isso vai passar, a pessoa vai melhorar. Olha, isso até pode ser verdade com qualquer pessoa no mundo, mas com ele não. Com Afrânio, isso não valia, porque ele não melhorava. Na rua, ele era o retrato da decência. É preciso que eu diga isso. Cumprimentava as senhoras na feira. Bom dia minha senhora. Boa tarde, como é que vai? Boa noite. Sorria para a vizinhança. Sabe, era um político assim. Ele levava o chapéu à testa como quem reverencia a moral e os bons costumes. Se passasse em frente a uma igreja, pois ele tirava educadamente assim um chapéu, andava aprumado, barba bem feita, cheirava a colônia. Tudo bem que era colônia barata, mas cheirava a colônia e gostava de dar esmola quando alguém olhava. Às vezes a pessoa nem tinha pedido, era pedinte, mas nem tinha pedido. Tá precisando de alguma coisa, Vou dar aqui um dinheirinho para te ajudar. Vou dar aqui um dinheirinho. Pronto. Bastava a pessoa olhar. Mas bastava a porta da casa dele se fechar para que o verniz que o polia, que fazia dele aquele homem quase santo, rachasse. Sabe quando craquela o verniz? Craquelava o verniz, rachava. E o verdadeiro Afrânio, ele saía como sai a borboleta do casulo, sabe? Só que aí ele não saía borboleta, não. Ele saía lagarta mesmo. Ele saía daquele esconderijo muito bem arquitetado. O Afrânio, que bebia até o mundo se dissolver e que descarregava nos filhos, na mulher dele, tudo o que ele não suportava do mundo, ele descarregava em cima desses inocentes. Um homem que só sabia provar a própria força através do sofrimento alheio. Oh, meu Deus, que homem ruim, que maldoso que ele era. Pois bem, foi assim até que numa determinada noite, a lua pendia já no céu, alta, alva, plena, naquele brilho tão forte que fazia os postes parecerem inúteis, até porque a minha cidade era fraquinha de iluminação, era aquela lampadinha amarela no poste, quase não tinha potência. Mas a lua era imponente. Até a falta dessa luminosidade artificial fazia com que a luminosidade da lua aumentasse e crescesse. Afrânio, ele saiu de casa com um andar cambaleante de quem já o conhecia, e ele saiu por aquele caminho que o levaria à ruína. No bar, já pertinho, era uma estrada rural. A cidade era pequena, então a venda, que a gente chamava de venda, já ficava na estrada rural, a venda. O dono, o Alfredo, era o dono da venda. O pessoal chamava de Alfredo. Era Alfredo, mas a gente sabia que o nome dele era Alfredo. Então o Alfredo recebeu com o costumeiro olhar cansado e já sabia que era Afrânio chegando. E quando Afrânio chegava, seu Alfredo sabia que dali não saía boa coisa, não. Então Afrânio, Alfredo, desce um aí pra mim. Desce duas aí pra mim, por favor. Alfredo, 3. Manda mais uma. E ele foi bebendo cachaça. Não era cerveja, não. Era cachaça. E a cada gole que ele tomava daquela cachaça pura,
O fogo descia pela garganta e reacendia nele um poder imaginário, o álcool. O álcool dava para aquele homem, o Afrânio, uma força utópica. A verdade é que o álcool dava para o Afrânio uma potência. Ele sentia aquela força, como se fosse ele um super-herói às avessas. O relógio pendurado atrás do balcão do bar do Alfredo já passava da meia-noite, a hora em que os cães dormem, e uma palavra atravessada, um empurrão descuidado, o homem esbarrou. A história foi mais ou menos assim. Ele estava segurando o Afrânio um copo de cachaça quando alguém esbarrou nele, um golinho da cachaça caiu na camisa do Afrânio. Mas pra que aquilo? Pra quê? Tinha sido um empurrão, um descuido, foi sem querer. E a briga começou. E os corpos que se chocaram, garrafa que caía, copo que voava. O cheiro de álcool se misturou ao de sangue e suor, e ele, Afrânio, gargalhava porque ele socava o outro homem. Toma! Não olha para onde olha, toma! E mais soco. Achava-se ele invencível. Até que ele sentiu algo frio e agudo perfurar-lhe a barriga. Era uma lâmina entrando macia, como entrasse numa melancia, como se sua carne fosse feita de barro. O mundo girou, o bar sumiu e o chão engoliu o Afrânio. Então veio o sonho. Afrânio caiu ali mesmo. E então veio o sonho, ou o que parecia ser um sonho. O Afrânio se sentia leve, como se alguém o carregasse sem esforço. O ar cheirava a ferrugem e umidade. O som de um motor longínquo misturava-se ao bater de asas invisíveis. O Afrânio, ele foi tendo a sensação de ter sido arremessado contra algo metálico. O impacto foi seco, estalo de ossos, e depois tudo se moveu, e ele ouviu ferros se chocando, estalos e o ranger de algo que parecia comprimi-lo. As pernas de Afrânio pareciam dobrar em direções impossíveis. O corpo se tornava carne e ruído ao mesmo tempo. Havia peso sobre eles, uma pressão que sufocava. Faltava o ar para o Afrânio. Um gosto amargo como ferrugem e vinagre invadiu-lhe a boca. Um cheiro pútrido, doce e podre ao mesmo tempo dominou tudo por ali. Quando abriu os olhos, ou tentou abrir os olhos, a claridade feriu como lâmina. A dor veio antes da consciência. Afrânio moveu os dedos, sentiu a textura viscosa de algo úmido e pegajoso. Ele estava coberto de restos, papel rasgado, comida apodrecida, plástico, vidro quebrado. Apenas o rosto escapava livre e exposto ao sol. O corpo, contudo, estava soterrado como se o mundo tivesse decidido enterrá-lo vivo. Tentou se erguer, mas cada movimento o fazia afundar mais. A montanha de lixo parecia viva, sugando o Afrânio de volta. O cheiro era tão forte que o ar fazia seus pulmões doerem. Quando ele abriu a boca para gritar, o gosto de chorume lhe invadiu a língua. Era espesso, amargo, morno.
Ele tossiu, ele engasgou, o desespero transformando-se em sufoco. Ele tentou novamente e sentiu uma dor aguda subir pelas pernas, mas elas não responderam. O corpo terminava ali em algum ponto perdido sobre o entulho. Por um instante, a lucidez se fez presente. Ele começou a se lembrar do bar. Eu estava no bar do Alfredo, o homem esbarrou em mim, caiu pinga na minha camisa, eu fiquei bravo, eu comecei a esmurrar aquele sujeito. Ele foi se lembrando da briga, foi se lembrando, e aí ele se lembrou do momento em que a lâmina foi cravada no seu abdômen, mas não apenas uma vez, algumas vezes. E aí ele se lembrou daquele impacto metálico, e então ele compreendeu. Um homem com quem ele lutara, talvez num impulso de medo, ao vê-lo cair e sangrar, julgou que ele tivesse morto e arrastou ele para fora do boteco, jogou em alguma caçamba, e o corpo foi descartado como nada, e de lá o caminhão de lixo fizera o resto e levou o Afrânio para o lixão da nossa cidade. Ele estava no meio do lixo. Então o Afrânio, ele pensou com amarga ironia que ele sobreviveu àquilo, e aquilo devia ser um milagre. Afinal de contas, ele foi golpeado com uma peixeira. Os caminhões compactavam o lixo e todo mundo sabia, e mesmo assim, quer dizer, ele teria sido compactado com o lixo, levou a facada e mesmo assim respirava, e mesmo assim havia sobrevivido. Talvez, Afrânio pensou, devido à compactação, talvez eu tenha perdido as pernas, mas mesmo assim eu estou vivo. Podia ter sido pior, ele pensou, eu podia estar morto agora. E ele estava no meio do lixão. O sol estava alto e ele acreditava que logo sentiriam sua falta. Alguém iria procurá-lo. Cadê o Afrânio? Ele começou a imaginar, cadê o Afrânio? Um vizinho, um policial, quem sabe? Cadê o Afrânio? Quem sabe o seu Alfredo, o dono do boteco, dissesse, olha, ele foi esfaqueado aqui no meu bairro, o rapaz arrastou, jogou numa caçamba, ele foi pro lixo. Será? Será que ele seria procurado? Será que eles o encontrariam? E aí ele seria salvo? O Afrânio seria salvo definitivamente? Afinal, ele era um homem conhecido, respeitável. Ele só era ruim, e ele era muito ruim dentro da casa dele. Mas para as pessoas na rua, não, é aquilo que eu falei, é respeitável, educado, mas onde ele estava, no meio do lixo, não dava nem para gritar por socorro. Quer dizer, ele até tentou, mas a voz saiu fraquinha, engasgada. Socorro, socorro. A voz não tinha potência. Socorro. Ele conseguiu finalmente libertar um dos braços e agitá-lo acima da crosta de lixo. Então, sabe quando a pessoa coloca a mão assim para fora do lixão e a mão abana? Mas nenhum som humano respondeu. Aliás, o que veio ao invés disso foi um grasnar distante de urubus. Ele começou a escutar aquelas aves, os urubus. O céu parecia uma ferida aberta, pulsante, e os urubus pulsavam sobre aquele lixão, impacientes. Ele tentou rezar, ou fingiu que rezava. Pediu a Deus, entre soluços e tosses, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui, eu estou sentindo o gosto desse chorume,
mago, eu tô morrendo aos poucos, me tira daqui. Mas logo a voz de Afrânio, ela foi se enchendo de raiva, ela foi se enchendo de ódio. Por que eu, Senhor? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Eu não sou nenhum assassino, eu não sou nenhum ladrão, eu sou apenas um homem. Eu não mereço isso não. Mas não houve resposta, apenas o zunido das moscas, barulho dos urubus e das moscas. O dia escorreu para a noite. O céu primeiro se tingiu de cobre e depois de negro, e as estrelas surgiram tímidas sobre aquele vale fétido. Que mau cheiro. Que fedor. O tempo parecia se dissolver. Afrânio, ele começou a sentir o corpo dele esfriar. Ele se lembrou da mulher, se lembrou dos filhos, ele se lembrou do rosto da menina mais nova. O roxo, inclusive, ele tinha deixado aquele rosto depois de ter dado a última surra naquela menina. Ele lembrou da mulher dele chorando em silêncio enquanto ele dormia. Peraí, talvez eu merecesse sim. Talvez tudo aquilo fosse uma espécie de justiça, porque eu sou tão bom para as pessoas na rua, mas eu sou ruim, eu sou mal para as pessoas lá em casa. E aí o choro dele veio sem aviso, um choro que não pedia perdão, apenas o reconhecimento tardio do que se é. Afrânio chorou como quem tenta expulsar o próprio veneno, mas as lágrimas misturavam-se ao chorume e nada se purificava. As moscas, o barulho das moscas, os urubus. Bom, já é noite. Será que são pássaros noturnos? O lixo ao redor começou a ceder, lento e imperceptível. Cada soluço que ele dava o afundava um pouquinho mais. Era como se as lágrimas causassem aquilo. Ele estava afundando. O cheiro podre se tornava parte dele. O ar estava mais denso, como se a montanha respirasse. E ela respirava. O lixo pulsava, movia-se em ondas viscosas. Garrafas, restos de comida tremiam como se algo dentro da terra respondesse. O corpo de Afrânio foi cedendo, a pele, outrora humana, se dissolvia em umidade. Do corte em sua barriga, um líquido escuro escorria e se misturava ao chorume. As veias pareciam trilhas de óleo escorrendo por entre cascas de frutas apodrecidas. E ele tentou gritar, mas da boca saiu apenas um borbulhar espesso. O lixo o engolia como um abraço cruel. O metal enferrujado grudava em sua carne e o plástico derretia contra o peito. As moscas pousavam sobre o que restava da sua face. A dor já não era dor, era fusão. E Afrânio sentiu que não respirava mais, mas também não morria. Estranho. Ele não respirava mais, mas não desmaiava, não perdia os sentidos, não morria. Algo o puxava para dentro, uma força sem nome. E lá no fundo da imundície, ele compreendeu. Ele não estava vivo. Não podia estar vivo. Tampouco estava morto. Também não estava. Ele estava condenado.
condenado. Só que o inferno rejeitara o diabo, aquele que muitas vezes Afrânio foi comparado a ele. O diabo o negara. Nem eu te quero, Afrânio. Nem eu te quero, Afrânio, dissera a voz antiga no escuro. Nem eu te quero, Afrânio. O teu lugar é onde o mundo apodrece. Nem eu te quero, Afrânio. E o mundo recebeu. O tempo deixou de existir. Os urubus vieram e se foram. As moscas, muitas moscas. A chuva caiu e ele a sentiu como bênção e punição ao mesmo tempo. Dias e noites se misturaram sob as camadas de sujeira. Algo novo nasceu. Do corpo esmagado surgiu uma forma, braços longos, brilhantes, feitos de gordura e lama. O tronco mesclado de metal e ossos decompostos. O rosto sem olhos, mas com uma abertura de onde saía um som baixo, um lamento contínuo. Não tinha pernas, arrastava-se, deixando um rastro úmido e fétido por onde passava. Afrânio, ele se tornou parte do lixão. A cada novo caminhão que despejava montanhas de restos, ele se movia lentamente e tudo que tocava apodrecia. Mais rápido. Os ratos fugiam dele. Tinham nojo dele, medo dele. As moscas o seguiam. O lixo se desfazia ao seu redor como se reconhecesse o dono. Afrânio, o que restava dele, ajudava a decompor o que o mundo rejeitava. Era sua função agora acelerar o apodrecimento e devolver à terra o que a terra não queria. Alguns catadores, quando se aventuram tarde da noite, eles vão lá para o lixão e esses catadores, eles juravam ouvir um murmúrio vindo das montanhas mais antigas de lixo. Era a voz de um homem, uma voz fraca, repetindo palavras que ninguém entende. Depois, o som do lixo se arrastando. Dizem que se o vento sopra do lado errado, é possível sentir um cheiro mais forte, quase humano, e ouvir um sussurro rouco. Nem o diabo me quis. Nem o diabo me quis. E então o silêncio retoma, denso como uma tampa sobre a podridão. Ali, onde o mundo despeja o que não serve mais, vive o homem que nem o diabo quis. E ele continua a trabalhar, decompondo eternamente o que, assim como ele, foi feito para apodrecer. Pois é. Eu digo isso a você, minha neta, porque o meu vizinho, o Claudiomiro, apelido dele Zoim, ele era catador, ele ia no lixão e ele sempre me dizia: "Ô, dona Sebastiana, eu escuto a voz do Afrânio lá no lixão. Eu escuto a voz dele no lixão." Isso tudo que eu lhe escrevi, com todos esses detalhes, Paulinho Boa Pessoa, foi revelado por um senhor espírita da nossa cidade. Seu Xavier, gente muito boa, um cidadão honesto. Foi ele que recebeu uma psicografia do Afrânio dizendo tudo isso, porque a história real
do Afrânio foi justamente essa. Ele foi assassinado no bar do seu Alfredo. O seu Alfredo, na hora, com medo, correu, e o assassino, sem saber o que fazer com o corpo, conduziu o corpo dele até o lixão. E lá no lixão, o corpo dele desapareceu. Nunca mais foi encontrado. O assassino, sim, o assassino, ele foi julgado, foi condenado, esteve preso durante um período. A própria família do Afrânio foi defender o assassino, dizendo que ele era um homem muito ruim mesmo, agressivo, perigoso. Isso atenuou o crime cometido. Mas e o corpo do Afrânio? O corpo do Afrânio sumiu do lixão. Olha que o pessoal procurou. Olha que veio gente de fora, veio investigador de fora. Muita gente procurou. Depois a conclusão a que se chegou é que o chorume, o próprio lixo, diz que produz uma espécie de ácido que seria capaz de dissolver a carne da pessoa, mas e os ossos? Não. Afrânio nunca mais foi encontrado. Até que, através desse senhor espírita, seu Xavier, ele mandou essa mensagem. E na mensagem ele relatou tudo que eu relatei aqui. E no final a conclusão: no céu, para o céu ele não pôde ir por questões óbvias. Bom, então iria para o inferno. Mas lá nem o diabo quis. Só mesmo os catadores de lixo escutam aquela voz fraca daquele homem que reclama: nem o diabo me quis. É ele, o Afrânio. Eu espero que vocês comentem a minha história.